A história dos contratos remonta às civilizações antigas, quando já se observavam formas rudimentares de acordos e compromissos entre as partes. Na Mesopotâmia, por volta de 2000 anos antes de Cristo, o Código de Hammurabi estabelecia normas que regulavam obrigações comerciais e civis registradas em tábuas de argila. No Egito Antigo, havia contratos escritos que tratavam de vendas, arrendamentos e serviços, refletindo uma sociedade organizada e preocupada com as garantias legais. Já na Grécia Antiga, embora predominasse a oralidade, contratos escritos começaram a surgir especialmente em relação comercial e empréstimos. Já na Roma, o direito romano consolidou conceitos fundamentais dos contratos, como os consensos, os acordos de vontades e o obligatio, que é o vínculo jurídico, estruturando tipos contratuais específicos como compra e venda, e também de locação. Durante a Idade Média, com o enfraquecimento das estruturas legais romanas, os contratos passaram a ser fortemente influenciados pelo direito canônico e pelas corporações de ofício. O Renascimento trouxe a redescoberta dos princípios romanos e o fortalecimento e das práticas comerciais impulsionadas pelo desenvolvimento econômico. Na era moderna, com o avanço do iluminismo, a valorização da liberdade individual nos contratos adquiriram um caráter mais consensual. O voluntário, o Código Napoleônico de 1804, consolidou princípios contratuais modernos, influenciando legislações ao redor do mundo. Hoje, os contratos são regidos por princípios como autonomia da vontade, boa-fé e equilíbrio entre as partes, adaptando-se às demandas da era digital e às novas formas de negociação e assinatura eletrônica. Fala pessoal, boa tarde para vocês que estão acompanhando mais um programa do Legalmente Falando. É sempre uma satisfação poder estar conversando com vocês e também trazendo convidados mais que especiais para tratar sobre os mais diversos temas aqui propostos. Logo, quero desejar a todo mundo que acompanha aqui o nosso canal um abraço. Como é que foi esse carnaval? 2 semanas a gente parou num hiato sem poder publicar, né, o podcast, mas voltamos agora com muito conhecimento, com muitas questões a ser debatidas na tarde de hoje, e é sempre bom a gente estar adquirindo conhecimento, é sempre bom a gente estar juntinho para poder conversar mais e mais. Sem mais delongas, a gente já trouxe uma introdução bem extensa sobre a origem dos contratos, o que são contratos, e a gente vai trazer essa ideia nos dias de hoje, nos dias atuais, o que são os contratos digitais, a sua segurança e sua validação jurídica. Então, para você, né, pessoa tanto física como jurídica, que quer entender mais como é que funcionam esses contratos, os seus direitos e sua segurança também, muito importante que você acompanhe até o final desse programa. E quem tiver também uma dúvida, pode estar mandando para a gente, que a gente vai procurar responder, não só nesse programa, mas em próximas oportunidades também. Vamos lá, vou falar dos meus convidados na tarde de hoje, começando primeiramente com a nossa querida colega aqui do Costa Marinha Eleutério, doutora Isidora Lemos. Seja muito bem-vinda, Isidora. Você que tem uma bagagem, inclusive, como pós-graduanda na parte contratual, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Finalizando agora, na reta final da pós-graduação, especialização realmente em Direito Contratual. A gente já abordou, né, nesse assunto na própria pós, mas é sempre importante estar ressaltando isso, inclusive por conta do nosso dia a dia com os clientes, o contato que você tem até às vezes de alguém comunicando com você no Instagram para tratar dessa dúvida que causa realmente na população em geral sobre como é a segurança jurídica, né, nessa questão de contrato digital, como é que eu faço para ter minhas necessidades atendidas. Então, é bastante relevante. Muito obrigado. E também meu querido amigo de longas datas, aí a gente trabalhou junto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Economia Criativa aqui de Caruaru. E Alan Silva, que olha, o currículo é extenso. Mas resumindo aqui, tem segurança de informação, especialista em mídias digitais e também hack ético. Agora, sei que todo mundo que viu aqui esse currículo ficou perguntando o que e o que faz um hack ético. Explica pra gente. Boa tarde, Alan. Boa tarde, é um prazer estar por aqui também para poder tratar desse assunto. Segurança da informação e hack ético estão muito interligados. Assim, hack ético tem uma ISO, a ISO 27000 e 27001, que trata das duas coisas, segurança da informação e as atribuições que um hack ético tem também para essa parte de segurança como um todo. A diferença é que normalmente segurança da informação está mais focado nos servidores
e nos processos de desenvolvimento geral e segurança da informação e dos processos das empresas. E o hacker ético ele é aquele que é o contra-ataque para invasores. Então, ele também tem um conhecimento de segurança, tem um conhecimento de como os ataques ocorrem para poder preveni-los, tanto nos servidores quanto em diversos locais, como redes sociais, documentos privados, nuvem e etc. Então, dentro da ISO 27000, regulamenta essa profissão e por isso há essa certificação que traz esse bônus na segurança da informação e de processos. No caso, tanto a parte privada como pública pode usufruir, né, dessa função. Tanto que o próprio governo federal lançou um programa aí de hackers do bem. Olha aí. Que são programas de formação para hackers éticos para conseguirem realmente atuar aí num sistema que são mais atacados atualmente, que são realmente de governos, bancos, etc. Tá vendo a galera que tá assistindo aí em casa? Se você quiser também, ó, tá desconfiado aí do namorado, não sei o quê. Tá? Aí já não sei se é ético, né? Foco no ético, né? Não, o ético eu não sei. Mas eu sei que pergunta, né? Quanto é que custa? Com certeza. Eu acho que alguma gente pagaria uma boladinha. Mas vamos lá, entrando no tema, a gente sabe que desde que surgiu a escrita 6.000 anos atrás até hoje, muitas coisas mudaram. A gente tinha uma força na oralidade, principalmente nos tempos antigos, e aí viu-se a necessidade do ser humano de colocar aquilo que era relações entre partes no papel. Hoje a gente vive uma era de digitalização, uma era uma inovação, né? A gente já teve uma revolução tecnológica, mas hoje a gente vive uma revolução da informação, que é além ainda. Então tudo é informação, tudo são dados, principalmente os contratos que também fazem parte e são dados na internet. Doutora, eu quero já perguntar então, explica pra gente tentar entender o que são esses contratos digitais, como funciona e a partir de quando eles começaram a ser mais utilizados na história recente do Brasil. Tá, vamos lá, né? Os contratos digitais, eles não vão se alinhar somente à questão, né, mas basicamente eles vão estar na internet, mas ele pode ser um contrato firmado por WhatsApp, porque é plenamente possível, como você falou. Embora um contrato, normalmente a gente pense num papel, impresso, escrito, um contrato pode ser simplesmente eu e você conversando aqui no WhatsApp, firmar alguns pontos que a gente quer e decidir alguma negociação. Então, vai estar escrito, tem uma forma, e ele pode também ser uma negociação totalmente verbal. Então, inicialmente, um contrato ele não necessita dessa rigidez toda. O que é que trouxe essa necessidade? Como você falou, né, o contrato ele veio se reformulando com o próprio desenvolvimento da sociedade. E aí houve essa necessidade realmente de formalizar, de deixar mais rígido no sentido de resguardar as partes. Então, o contrato digital eu vislumbro, né, hoje em dia, e aí eu faço também palavra da interpretação do professor Silvio Venosa nessa questão, que houve uma massificação muito grande, a gente verifica isso depois da pandemia também, quando a gente tem aquele primeiro impacto na pandemia. E agora? Como é que a gente vai resolver as nossas questões? Está tudo fechado. Os contratos digitais já existiam regulamentações sobre essa questão, mas eu acho que para a população geral a gente tem esse primeiro impacto com a pandemia, porque você consegue ver a necessidade, ela existe, o problema estava ali, como é que a gente ia resolver a questão? E aí tem um desenvolvimento tecnológico que foi expressivo, né? E Alan pode falar depois sobre essa questão das formas de assinatura digital, de popularizar esse formato para a população, de facilitar as assinaturas para que a população conseguisse efetivar os contratos diversos, desde um contrato de consumo, ou eu estou com o meu contrato para renovar, de locação, como é que a gente vai fazer? Então, a legislação ela teve que ir se moldando àquela situação e aí a gente teve esse impacto muito grande da pandemia nesse sentido. Então, eu vislumbro que essa questão dessa massificação, hoje em dia o acesso à internet, todo mundo está conectado o tempo inteiro. Basicamente, a gente resolve nossa vida 90% num WhatsApp ou num contrato ou qualquer coisa que a gente entra no site, no Google e está lá. Então, essa questão da pandemia, ela afetou diretamente isso aí. Então, tudo nosso, basicamente, está no telefone. Desde a nossa CNH, como a gente quer ver o site do INSS, como eu quero fazer meus pagamentos. Então, tudo está ali. E isso aí são tudo dados que a gente está divulgando de uma forma que a gente não sabe a dimensão. Eu vou dar a palavra para ela falar um pouco sobre isso, porque é mais complexo.
Só a questão que você falou, dessa questão que a gente pensa num papel com assinado, até o papel que a gente assina hoje em dia é digitalizado. Então você não vê mais aqueles grandes Exato. acervos antigamente, como Isso. tinha no cartório, Os cartórios estão todos também migrando pro digital, né? Isso. O cartório, ele precisa, hoje em dia é obrigatório, que eles tenham tanto o acervo físico, porque a legislação ela ela obriga ele a ter aqueles livros que a gente fala, mas ele também tem um acervo digital. Por exemplo, você pegar um exemplo da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, imagina aquela inundação, Porto Alegre, naquela situação que ficou. Provavelmente muitos cartórios foram afetados ali e o que salva realmente é o digital, é esse acervo digital. Por isso que a segurança aí é tão rígida, porque a vida das pessoas está ali, tá todas as negociações da pessoa. Por mais que tenham questões públicas, existem questões privadas ali também que devem ser resguardadas. Então, existe essa questão. A gente precisa do papel às vezes? Precisa, mas o digital ele está se tornando indispensável, de certa forma. Eu, por exemplo, eu gosto de estar falando e anotando no papel aqui também. Então, o papel para mim é indispensável. O cheiro de um livro da gente ler é outra coisa. Mas, Yalan, a gente podendo falar também sobre esse quesito, é importante que a gente saiba também qual é a segurança que a gente tem a utilizar, né? A gente vê muitos vazamentos de dados recentemente, até inclusive da Microsoft, uma empresa gigantesca, e a questão também da segurança propriamente dita, porque o que a gente conhece da internet hoje é a ponta do iceberg. Então, assim, você como uma hacker vai conhecer muito mais do que a gente. Mas, assim, tanto mídias sociais, o Instagram, o WhatsApp, como a internet como um todo, a www que a gente conhece, ela tem coisas que a gente não compreende. E para você explicar mais para um leigo, qual é a segurança, a garantia que eles têm para não ficar preocupado? Eu mesmo tenho pessoas da minha família, não vou expor, né, porque podem ficar chateados comigo, mas que morrem de medo, por exemplo, de ser hackeado. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que essa pessoa tem? Brincadeiras à parte, mas a pessoa bota até aquela tela na webcam, né, com medo de alguém hackear, de ficar visculando. Há um risco desse? Ou qual é a segurança que a gente tem para não vazar esses dados, para a gente não ser hackeado? Me explica aí direitinho essa bagunça toda aí. Vamos lá. Infelizmente, segurança é o que menos nós temos na rede. Então, tudo que efetivamente está na internet ou está em formato online está vulnerável a algum tipo de ataque. No exemplo que você der é bem interessante, porque muitas vezes realmente esse é o pensamento da gente. Tipo, eu vou acessar uma rede pública, vou acessar a aba anônima porque eu não quero meus dados. Aí vem isso na minha mente também às vezes. Tá, mas tu é um herdeiro milionário que ninguém sabe. Mas na verdade, o que a pessoa tem de mais importante ali são os dados. Sim. E esses dados captados, eles vão para bancos de dados que são vazados mensalmente. Exemplo, mês passado vazou 100 gigas de dados no Telegram, de informações de pessoas comuns que utilizam a internet para coisas cotidianas, como Gmails, e-mails como um todo, coisas de banco, cartões de crédito que digitaram na rede. Tudo isso as pessoas pegam, compilam e vendem. E aí muitas vezes não vendem, só divulgam abertamente. Daí esses dados são utilizados até por empresas. Mas sendo mais profundo que isso, tem um problema que é desde que a internet foi iniciada, que é um problema que ele não é ilegal, mas as empresas usam de forma escondida, que é difícil punir. A exemplo disso, todo mundo aqui deve utilizar a rede social, Instagram, Facebook, etc. Ou seja, o conglomerado da Meta, ali a gente utiliza. A gente paga alguma coisa para utilizar esses serviços? Não. Então a máxima para esse ponto é, quando você não paga pelo serviço, é porque o serviço ou o produto é você. Então, a Meta, a atual Meta anterior, Facebook, vendeu para a Intelecta nos Estados Unidos, tem até séries hoje sobre isso, todos os nossos dados. Todo mundo que está aqui nessa sala e todo mundo que está nos assistindo teve seus dados vendidos para essa empresa, de certeza. Como é que essas empresas utilizam esses dados? Para a parte comercial. É daí que vem afunilar aquela coisa que eu tô aqui, quando eu sair vai aparecer no Google. O que você achou do Instituto? Então, a gente está sendo rastreado o tempo todo. E esse rastreio gera milhões. Então, eu já recebi propostas, obviamente não vou expor aqui, mas teve pessoas que chegaram para mim e disseram, quero fazer uma empresa questão de vender dados, vender informações. Eu disse, certo, informações de quê? São BIs aí que a gente vai fazer de empresas, alguma coisa, o que é isso? Não é porque eu preciso de um sistema, são dados de pessoas. Aí eu parei assim, eu disse, pessoas, como assim? Ele disse, não, eu tenho 50 milhões de dados de pessoas aqui do Brasil todo, compilados em uma plataforma.
Aí eu disse, ele fez, eu disse, como tu conseguisse esses dados? Ele, não, porque eu fiz um aplicativo e as pessoas acessam. Olha pra isso. Aí eu, tá, aí tu quer vender, tá, disse, pronto, procura outra pessoa, porque assim, eu não tô afim de ser preso, se tu queres, vai lá. Então segurança não tem. A parte contratual também é muito complexa por isso, por causa das clonagens muitas vezes. Hoje, para clonar um sistema de login, eu demoro 2 minutos, por exemplo. Então imagina uma pessoa mal intencionada para fazer isso. Eu vou fazer por estudo e para entender o processo. Mas uma pessoa mal intencionada pega o sistema do ClickSign, por exemplo, que traz assinaturas digitais, clona e manda para a pessoa. E aí talvez o sistema seja perfeito, mas a maior parte das vulnerabilidades estão nas pessoas e não nos sistemas. Sim, existe um limite aí também, porque eu acredito que hoje, a gente estava falando que hoje é a era da informação. Então, os dados é o que gera o mundo hoje em dia. Existem estudos sobre análise de dados. E aí, a minha questão maior é o limite para as empresas que hoje precisam desses dados para atingir o cliente ideal, o cliente perfeito. Qual seria esse limite? O que as empresas teriam esse direito? Porque às vezes a gente, como a gente estava conversando previamente, né, doutora, a gente autoriza, declara que leu, muitas vezes a gente não percebe que a gente está concordando com o contrato digital. Né? Qual é o limite, Yalan? O limite está justamente no uso, tá? Por exemplo, uma farmácia hoje, muitas vezes você chega na farmácia e diz assim, eu vim comprar tal remédio. Desconto. Me diz teu CPF, Tem um desconto. que eu preciso colocar o desconto. Tudo bem até se você quiser passar o seu CPF para ganhar aquele desconto, mas não está tudo bem eu começar a receber mensagem dessa farmácia posteriormente. Sim. Então, o dado até está tranquilo ela pegar esse dado, até porque na venda, no fechamento, ela vai ter, se eu for colocar em nota fiscal, etc. Mas a partir do momento que ela utilizou esse dado para um fim diferente do que o acordado, mesmo que indiretamente ali, mesmo que numa conversa ou no local, ela já ultrapassou esse limite. Exemplo, a gente tem sistemas, por exemplo, de emprego, né? Sim. Então lá tem os dados, currículos das pessoas, tem várias informações. Imagina se eu tenho esses dados e as pessoas estão procurando emprego. Mas eu digo para alguém, eu tenho dados aqui que tem 18 mil dados de pessoas aqui do currículo que tem todos os dados. Eu vou te passar para tu começar a falar com essa pessoa sobre comprar um produto. Então aí ela saiu do fim. Então cada dado precisa de um fim e precisa de uma brecha para que o usuário exclua esses dados. Principalmente por causa da LGPD hoje. Sim. Então quando alguma coisa nesse meio é quebrada, esse limite foi ultrapassado. Então a empresa às vezes pode até captar muito. Mas o uso vai definir muito do limite aí do que está acontecendo também. Aí, às vezes, as empresas ela não tem noção do quanto ela está captando de informação, porque ela está fixada ali no exercício da função e não está notando que ela está desviando necessariamente essa informação. E isso é relevante porque você tem que estar... você está responsável pelo dado que você coletou, pode ser um CPF, pode ser um telefone, não é só o nome da pessoa e da forma que ela está sendo utilizada. Então, desde um cadastro na farmácia, que vai ser utilizado para um outro cadastro, que eles se colocam num programa de pontos. Então, isso aí já desvirtuou de uma forma relevante. Isso aí é um problema já que sai somente do vazamento de dados e migra para o jurídico. E aí você tem situações, por exemplo, os sites de proteção ao crédito. Olha, seus dados foram vazados. Compre aqui, pague R$20 para você descobrir como essas informações foram utilizadas. Como é que você teve acesso que minhas informações foram vazadas também? Sim. Entendeu? Então, existem muitas questões aí que a gente tem de proteção de dados que é mais difícil para a pessoa comum, para a pessoa leiga entender o quão relevante é aquilo. E ela falou da questão da meta, das redes sociais. O dinheiro, basicamente, hoje virtual, é o quanto você consegue captar de dados. Porque a publicidade do Instagram é você olhar daqui a pouco e falar, gostei desse microfone aqui, acho que eu vou comprar depois. E aí depois você receber 3 ads no Instagram sobre microfones. Sim. E isso mesmo. Tudo tem muito interesse aí das outras empresas, quer dizer, você coleta um dado específico para uma finalidade, e aí outra empresa compra, e aí desvirtua toda aquela finalidade no final das contas, e você tá aí e você não nota, porque o ser humano ele é influenciável, então você consome, você compra, você divulga, você manda para um amigo. Isso. E aí termina desencadeando outras relações, outros contratos que vão sendo firmados. E você perde a direção. E essa questão que a senhora apontou, doutora, é justamente aquilo que a gente pensa. A gente estava falando de redes sociais, e aí a gente assina contratos que às vezes a gente nem percebe, com Facebook, WhatsApp, outros tantos, porque as pessoas não têm nem mais tempo para ler, né, as entrelinhas, só sobe, pronto, autorizou. E acham que aquilo nem é contrato, mas é um selamento de contrato, né? Explica como é que funcionam esses contratos
digitais na prática mesmo com essas mídias digitais? A gente chama isso aí de smart contracts, né? É um termo em inglês para chamar, tipo, contratos inteligentes, que seriam aqueles contratos mais imediatos. Por exemplo, eu contratei um programa para o meu computador. Aí ele fala lá, você concorda que a gente vai utilizar isso aqui? Eu tô ciente. Ele faz você descer toda a página, você não lê. Você não tá lendo. Você tá com preguiça. Porque, olha, não é porque eu sou advogada que eu vou dizer que eu li. Gente, é um contrato e eu não leio, não. Entendeu? Desculpa. Você precisa do A prática do consumidor comum é, se der problema, eu resolvo depois. E aí que já tá o primeiro problema, porque a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo com a gente. Então, quando a gente passa para esses smart contracts, eles são válidos. A gente está declarando ciência, por exemplo, na compra de software, existe legislação específica para esse tipo de contrato, porque é um contrato extenso, ele trata de dados, da rede de computadores, da internet, existem muitas minúcias, então eles são válidos. Por exemplo, se você não declarar que está ciente, você não consegue utilizar determinada rede social. Então, ele é válido. E isso é relação contratual. Relação contratual, ela não necessariamente precisa de um valor pago fixo. Ela é uma negociação. Olha, eu vim aqui hoje participar do teu programa para a gente discutir aqui sobre contratos digitais. E aí a gente vai fazer o quê? Eu tô tendo a minha imagem, a tua imagem está exposta, a gente tem uma questão de discutir, de debater. Isso é uma negociação. Sim. É o princípio do contrato. É acordar as partes do que elas estão entendendo. E o problema do consumo aí nessa questão é que às vezes eu aceito o risco no início, Sim. mas às vezes eu não consigo pagar o preço no final. Assim, então, o que é que a legislação fala nessa questão? Por exemplo, quando a gente está tratando de um contrato de consumo, justamente aí que vem o Estado intervir nessa situação para criar mecanismos para que o consumidor ele saia dessa vulnerabilidade, dessa questão de como é que eu vou brigar com empresa grande? Entendeu? Como é que eu vou brigar com empresa grande? Eu levei uma desvantagem contratual, como é que eu vou discutir agora com esse cara? E é por isso que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, a LGPD, ela tem questões específicas para essas pessoas para equilibrar essa situação contratual. Porque nem sempre a gente está discutindo de igual para igual. Eu fecho um contrato com um software, eu fecho um contrato com uma empresa, eu vim contratar o meu plano de telefonia. Eu não consigo discutir necessariamente. Eu posso discutir o quê? Eu quero X gigas de internet, tantos minutos de ligação, e isso vai me custar tanto. O restante do contrato está pronto lá. A gente não consegue mexer. Então, esse contrato é inválido? Não, ele é válido. O que vai validar aí é a questão de assinatura, e aí existem mecanismos que a lei traz para você depois, esse contrato realmente ele tá equilibrado, ele tá bom para ambas as partes? Não tá. Vê aqui que o consumidor ele ficou prejudicado. Vê que ele não tinha como discutir o valor. Como é que esse consumidor... Então, eu trago soluções, por exemplo. Quais são as soluções da lei? São as cláusulas abusivas, que todo mundo já tem mais o conhecimento. Por que é exigido que tenha um código de consumidor nos estabelecimentos? Porque as pessoas vão ter acesso a essas informações. Então, tudo isso é extremamente relevante para que as pessoas entendam. Então, fechei um contrato na internet, a assinatura foi válida. Esse contrato, ele existe, ele está em exercício, ele é válido. Eu posso discutir uma questão depois que eu entenda que houve uma desvantagem? Você pode discutir, você pode questionar administrativamente, pode buscar o judiciário, se for necessário. E você vai ter que apontar aí as questões de vulnerabilidade que você se encontra nesse contrato. Porque o contrato, ele parte dos primeiros princípios, que é a autonomia da vontade, que hoje em dia ela é mais mitigada, como fala, que ela não é tão visível, porque nem sempre eu estou discutindo. Um equilíbrio, a boa-fé, como você levantou também na introdução. Sim. E outras questões aí que vão partir das minúcias específicas do contrato. Então, há a possibilidade de discutir um contrato digital? Sempre há. Sempre onde houver desvantagem, a gente pode questionar. Mas a gente precisa também desses mecanismos legais para que oportunize a pessoa, o consumidor, nesse caso, a ter essa oportunidade realmente de mostrar que ele não tinha aquela chance de discutir inicialmente. É interessante a senhora levantar isso, porque a gente imagina que aquilo é imutável, né? Que a gente não tem como barganhar, né? Sendo aquele contrato já feito, já pré-definido. E aí, doutora, a senhora também pontuou a questão de validade. E eu já vou trazer esse gancho, então. Como é que a gente sabe que aquele contrato é válido? Existe algum modelo específico contratual, imposto, que a gente até falou sobre domínio público? Explica um pouquinho essa relação. Se existe, de fato, um domínio público, se é válido esse modelo contratual, como é o modelo contratual e quem valida esses contratos jurídicos? Perfeito, vamos lá.
um contrato digital vai variar do tipo contratual. A lei, ela exige, por exemplo, um contrato de locação, ele precisa ser escrito. Algumas vezes é formalizado verbalmente, mas às vezes para exigir determinadas questões ele vai precisar estar escrito. Sim. Então, existem alguns contratos que eles vão precisar responder algumas formas que a lei exige. Contratos de consumo, como a gente costuma firmar no dia a dia, não necessariamente tem essa rigidez complexa. Geralmente é um contrato de compra e venda. Eu estou comprando aqui num site X uma bicicleta, estou comprando um liquidificador. Então, aqui é um contrato de compra e venda. Não necessariamente você está vendo o contrato de compra e venda, você adicionou no carrinho. Você pagou, você passou o cartão de crédito, você comprou. Você sabe que você tem 7 dias para devolver. É isso que você sabe. Tem gente que nem sabia, né? Mas, assim, o bom da internet é isso. Todo mundo hoje em dia sabe que comprei qualquer coisa na internet eu consigo devolver em 7 dias. E aí, tem esse primeiro ponto. Então, esse contrato é válido? Ele é válido. Um contrato mais formal, por exemplo, eu estou contratando um serviço muito específico, me mandaram um contrato digital para eu assinar. Como é que a minha assinatura é válida? A gente tem que passar essa assinatura digital por certificados digitais, pelas exigências legais. Então, a gente tem a definição do ICP Brasil e do IT para validar, que são instituições governamentais, para validar essas assinaturas. Então, essas são as formas de assinar. Então, aconteceu recentemente até com um cliente que eu cheguei a atender. Ele assinou no papel, recortou a foto. E ele achou que ele tinha assinado o contrato. E aí, você tem que explicar, vê só, eu tô entendendo que para você assinou o contrato. Mas a gente precisa disso aqui para te dar segurança jurídica. Porque depois, se der o início do contrato, ele é ótimo. A gente tá firmando, a gente espera que tudo dê certo. Mas o contrato, ele é pensado para dar errado. Não é para dar errado a negociação. É nas falhas da negociação. Quando eu não pagar, o que acontece? Quando um fornecedor não me entregar. Então, o contrato ele existe para um momento de falha, para um momento que a gente não espera que aconteça. Como é que a gente vai? Ele é basicamente um manual. Sim. Como é que eu vou me portar ali nessa situação? X ou Y. Então, quando a gente tem essa assinatura, a gente precisa que a assinatura, ela vai conduzir aí num contrato digital a autonomia da vontade. Antigamente, a autonomia da vontade era, eu quero comprar esse teu celular. Tu quer me vender? Aí tu dizia, eu quero te vender. A gente negociava um valor, a gente estava de acordo, eu ia lá, pagava no dia que eu dizia, tu me entregava no dia que eu ia dizer, e essa era a vontade das partes. Ela não é tão vista com clareza. Essa é um conceito mais antigo, mas não significa dizer que ele não existe, porque no momento que eu declaro que eu estou ciente, que eu concordei, ou no momento que eu assino um outro formato de contrato digital, eu também estou dizendo assim, eu quero contratar. No final das contas, eu quero contratar. Eu estou pagando o preço por querer contratar. Então, tem esse outro aspecto. Sim. E aí, a gente precisa preencher. A legislação, ela cria isso para dar equilíbrio e conter também essa responsabilidade e trazer segurança. Eu não posso pegar qualquer assinatura e dizer que ela é válida. A gente precisa ter segurança. A gente está tratando de negociações, às vezes, muito pequenas, mas a gente parar para pensar em negócios, por exemplo, no setor do agro, né? A galera trabalha com milhões. Com milhões. Então, assim, não existe hoje em dia de você eu vou mandar meu contrato pelos correios. Eu tô mandando um contrato aqui agora pra tu. Dá uma olhadinha aí, vê se tu concorda e assina rapidinho. Que eu já vou mandar o pessoal resolver. Sim. É desse jeito. Então, a gente precisa de celeridade. E o WhatsApp, eu acho que ele prejudicou um pouquinho isso, porque tudo a gente quer na hora. Sim. E isso vai precisar de mais segurança cada vez mais. Então, quando o banco ele pediu o quê? A biometria. Aí você ia cadastrar a biometria. Aí hoje é o reconhecimento facial. Aí depois, agora do reconhecimento facial, você tem que reconhecer facial, você tem que assinar, você tem que rubricar. E ele vai pegar o IP do teu telefone, do teu tablet, do teu computador. Então, isso aí é uma exigência legal para trazer segurança jurídica para todas as partes. Então, esse contrato vai estar válido preenchendo todos esses requisitos. Perfeito. Já a gente volta para a assinatura eletrônica, que já é outro... outro tópico. Já é outro tópico. Mas é bom que a gente tenha um gancho. E, Alan, voltando um pouco para a segurança, em questão de... a doutora, ela trouxe alguns órgãos reguladores, a ICP, a INT, e aí eu queria saber de ti, como é que funciona essa segurança na internet? A gente tem a ideia, né, pelo menos a gente que conhece, da blockchain, blockchain, mas que muita gente não entende mais ou menos o que é e como funciona e por que ela traz uma segurança maior. Explica pra gente esse processo
E o que traz de benefício esse blockchain que agora, inclusive, o governo está utilizando? Isso. Blockchain, trazendo de forma resumida, é um contrato inteligente, ele é um passo do contrato inteligente, ele vai validar e transmitir aquele contrato inteligente de forma digital. Mas ele vai criar códigos internos únicos, que é uma diferença, às vezes, até da própria assinatura digital. Sim. Então, lembra, deu um boom aí de NFT um tempo atrás. Sim. Neymar comprou um NFT, aí botou um macaquinho, 6 milhões de macaquinho lá. Porque aquele NFT era valioso. Porque ele foi criado dentro da rede blockchain e por mais que as pessoas copiem a foto do macaquinho, aquele que ele comprou só existe aquele. Ele é verificável e único. Entendi. Então, a blockchain traz esse poder, vamos dizer assim, de tornar as transações únicas e rastreáveis através de hashes, que são códigos transacionais. Então, cada coisa que você faz nesse contrato inteligente vai gerar um código que vai ser transmitido entre uma parte e outra e a rede. Entendi. Então, ele está ali 100% transmitido e ele tem um código único do início que foi a lei, que se for um contrato inteligente, tem um código único daquele contrato. Daí, inclusive, o governo... As criptomoedas também utilizam dessa. Todas as criptomoedas utilizam. Inclusive, há uma confusão nesse ponto. Exemplo, quando a gente fala de Bitcoin, é uma criptomoeda. Sim. Quando a gente fala de todo esse restante que aparece na rede social, o pessoal fazendo jogos, fazendo outros tipos de campanhas, não são criptomoedas, são tokens. Por quê? E qual é a diferença? Eles precisam de uma criptomoeda para poder criar esse token. Eles precisam da mesma rede daquela criptomoeda, que é a blockchain, para utilizar esse token menor. Então, ele é um contrato inteligente que se utiliza de parte de uma criptomoeda maior para poder gerar uma moeda menor e conseguir negociar dentro de contratos inteligentes específicos, que podem ser jogos, podem ser NFTs e podem ser contratos inteligentes. Isso é tão seguro, vamos assim dizer, que o governo começou a utilizar e isso também fez parte, está fazendo ali que eu não lembro, não vou mentir, eu não lembro se a lei está 100% aprovada, mas tem muitos documentos, alguns não podem, como a doutora falou anteriormente, mas tem muitos documentos que se você incluir na blockchain, transformar o documento em um NFT, vamos dizer assim, e deixá-lo armazenado, você nem precisa mais da parte física dele. Muitos você não pode fazer isso por questões legais, mas tem muitos documentos hoje, isso ajudou muito às vezes o escritório de contabilidade, que tem muitos documentos que eles têm que estar ali guardados por 5 anos, mas tem outros que eles não precisam. Então tem escritórios que tinham 5 andares só de papel, porque é tanto processo, tanto contrato, e aí depois disso, depois dessas aprovações, começaram a utilizar contratos inteligentes via blockchain para registrar e deixar único, e diminuíram 3 andares de aluguéis e de papéis ali, ajudou até a natureza nesse contexto, por causa dessa segurança. Então, quando a gente transforma isso em sistema, facilita, porque um usuário comum, ele não vai entender o que é um hash, não vai entender o que é que aquele código significa, não vai enxergar o código por trás, mas quando você acessa um sistema, faz uma assinatura e o documento por trás já foi incluído dentro de um blockchain prontinho, aí é sucesso, porque se alguém questionar ou se algum advogado, algum juiz precisar disso, ele vai conseguir rastrear e identificar essa segurança e às vezes a origem. Isso é utilizado até para, sem querer me estender muito, mas até o direito autoral. Às vezes você tem um documento no seu computador que por algum motivo alguém copiou. Sim. Existem metadados que já podem ser utilizados para comprovar a origem, né, do documento, mas às vezes você registrou na Biblioteca Nacional que gerou um códigozinho hash lá nele, que aí você resolve um processo jurídico que seria um complexo, às vezes por causa do documento. Então, tudo isso tem a ver com a segurança e tem a ver com a assinatura. Porém, depende da segurança dos desenvolvedores e dos sistemas que vão utilizar essa tecnologia para os usuários finais. Aí, então, só resumindo, o que torna essa tecnologia mais segura é pela unicidade do token gerado, eu esqueci agora a palavra que você usou. Dos códigos. Dos códigos gerados. Isso, e da transmissão desses códigos interna dentro da plataforma da rede e da blockchain. Entendi. Pronto, perfeito. No caso, então, a gente entrou um pouquinho na questão da LGPD. Eu acho interessante a gente só fazer um adentro. Essa LGPD também, o uso dela impacta diretamente nesses contratos digitais também? Ela vem como uma forma de tentar equilibrar, como a doutora trouxe, mas na prática, como é que ela funciona, a gente entendendo na questão da prática desse sistema cibernético? Sim, ela regulamenta, né, junto com o Marco Civil da Internet,
ela vem para regulamentar esse uso e das tecnologias, dos dados das pessoas e protegê-los. Ela vem para tentar evitar aquela lógica que a gente comentou, da farmácia pegar seu dado, começar a utilizar para outros fins, você descobrir isso, mas ficar perdido. Tá, eu descobri que estão usando meu dado de forma indevida, mas eu vou fazer o que agora? Então a LGPD ela traz essa proteção e essa possível punição para quem está utilizando os dados ou vazando os dados de forma inadequada ou de forma criminal, porque infelizmente é muito comum ser utilizado de forma criminal. O meu problema não com a LGPD, mas com toda lei que é nova e é desenvolvida e amplamente divulgada, é porque a maioria dos órgãos governamentais e aplicadores ou legislativos que vão criar as leis esquecem do peso da fiscalização. Então, muitas vezes, a gente continua com os mesmos problemas em excesso e diminui, claro, as pessoas se preocupam, começam a implementar nos seus sistemas, mas começam a implementar para mascarar, mas continuam fazendo as coisas erradas, porque a fiscalização não é efetiva. Então, o usuário comum tem que descobrir que a tal empresa está utilizando os dados dele de forma ilegal para acionar. Comercializando, né? Comercializando. Né? O usuário comum não sabe nem, às vezes, que colocou os dados, porque você faz, às vezes, um login através de uma rede social, aí vem uma mensagem, você confirma a transmissão de dados e o login neste sistema, aí eu autorizo. Aí você faz o login em outro sistema, você já transmitiu dados para aquele sistema. Então o usuário comum não vai perceber nem isso muitas vezes. Imagine identificar e pedir punição e até indenização sobre isso. Então a gente precisa, é importantíssima a lei, mas acho que a gente precisa ainda mais de órgãos específicos que existem, mas que regulamentem e fiscalizem de forma independente, sem se tornar um juizado, que precisa ser alguém lá denunciar para poder tomar uma atitude. Estou entendendo. Doutora, a gente percebe também que há acho que a LGPD ela vem para tentar equilibrar, apesar de alguns buracos, alguns furos que ela ainda possui, mas porque também eu acho difícil a gente conseguir criar uma lei tão perfeita, complexa assim, tendo em vista que a evolução digital é constante. Então, assim, sempre há necessidade de atualização. Se para as outras demandas, outras áreas, sempre a lei vem se alterando, mudando, quem dirá também para a lei cibernética, para a lei de proteção de dados, né? Eu acho que a senhora também tem uma visão semelhante a essa. Essa questão desde a internet existindo, a gente tem esse problema, né? A mudança é muito rápida. Tudo na internet é muito rápido. Quando a gente pensa, a gente tem um novo produto, a gente tem uma nova rede social que bombou do nada, e você não sabe nem o que é que ela faz. É uma rede social de fotos. Não, é uma rede social de vídeos. É de música. Desculpa, só intrometer rapidinho. Ela falou dessas redes sociais, e ontem mesmo eu descobri aquela inteligência artificial, HeyGen, que eles criam, eu não sei se a senhora já viu, crie seu irmão gêmeo na internet. Gente, pra você ver como tá um absurdo, a gente grava 30 segundos falando um texto que ele passa, e ele depois cria a nossa imagem lá, falando qualquer texto. A gente só escreve e eles criam. Eu me vi lá falando, eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei com medo, assustado, juro a você. Mas então, desculpa intrometer. Essa questão da segurança, da acompanhar a legislação é um pouco complexa no Brasil, nesse cenário. O Brasil ele já tem um processo legislativo um pouco mais demorado. Sim. Ele tem um processo de criação de leis demorado. E aí a LGPD, ela é extremamente importante. Eu concordo com ela. Ela precisa que haja mais fiscalização. E talvez até implementar uma punibilidade um pouco maior para as pessoas conseguirem dimensionar o que é que está acontecendo ali. Porque você fala, às vezes, a pessoa, que é meu dado da LGPD, LGPD diz isso, aquilo. E as pessoas não sabem nem o que é. Às vezes é uma questão realmente de indenização. A pessoa realmente foi lesada, houve um prejuízo ali grande ou considerável, e a pessoa não sabe. E aí isso virou até comércio, a gente tem apontado, das questões dos órgãos de proteção de crédito que a gente fala, por exemplo, que estão vendendo aí consultas, seus dados foram vazados. Eu paguei R$20 para ver meus dados vazados por 10 sites. O que é que acontece agora? Isso vai me influenciar em quê? Você não consegue descobrir para aquilo foi usado. Entendi. Você não sabe para onde aquilo foi. Então, ainda o mistério que você achou que ia descobrir com R$20, você não conseguiu. No caso, se eu sinto que eu fui lesado por essa questão de vazamento de dados, ou se, por exemplo, a gente está falando de contratos, eu assino um contrato e eu percebo que da outra parte não foi 100% cumprido. O que eu posso fazer para
para me garantir dos meus direitos também nesse sentido? Tá. 2 cenários, tá? O primeiro aí que você falou da questão de, por exemplo, do vazamento de dados, a gente, hoje em dia, os tribunais entendem que você vai ter que provar um prejuízo efetivo. Por exemplo, eu tive meu dado vazado por site Y. Você, às vezes, não consegue mensurar qual foi o prejuízo efetivo que você teve. Tô entendendo. Então, às vezes o pessoal, eu vou pedir danos morais. Dano moral também tem que provar ali um dano à sua questão psicológica, que houve aquela questão realmente da sua integridade perante as outras pessoas. Integridade moral, visual, Exatamente, tudo ou isso, alguma né? questão que você realmente foi afetado. Então, existe por determinados tribunais essa questão de você comprovar que houve um prejuízo. E é por isso, eu acho que ela falou esse gancho da fiscalização, porque cabe ao Estado também fiscalizar qual é a solução que você me traz prática para uma situação de dado vazado. Vai variar de acordo com cada cenário que a gente identificar. Por exemplo, eu tive vazado por tal canto, eu consegui descobrir que eles usaram esse dado para fazer um cadastro meu no banco Y e solicitar um cartão de crédito. É mais fácil de você mensurar. E aí a gente vai para uma questão de falsidade ideológica, talvez, outros crimes, e aí até uma indenização por dano moral, efetivamente, porque aí existiu. Em um contrato digital, que é o segundo cenário, quando você se sente lesado, vai depender da natureza contratual. Eu fechei com você um contrato de prestação de serviços. Então, ela vai seguir a regra normal. Houve uma obrigação, ela não foi cumprida, a gente vai discutir agora, a gente pode negociar como é que a gente resolve. Se não, aí, querendo ou não, vai para o judiciário discutir o que é. E aí, no judiciário, existem rigores maiores quanto a essa questão da assinatura. E por isso que a formalidade do ICP, do IT, de verificação de assinatura, ou do uso do e-notariado, que é o certificado gerado pelos cartórios, eles têm essa questão de gerar certificados digitais e são plenamente válidos. Dessa questão, ele atendeu a todos os requisitos de validade de um contrato normal, ele vai seguir o trâmite de um contrato normal. A questão da assinatura digital, hoje em dia, ela facilita o acesso e a firmar esses contratos. E ela atendendo essa questão do rigor da assinatura, você conseguindo, por exemplo, o Gov, hoje ele disponibiliza o certificado digital e muita gente consegue fechar muitos acordos. Nem todo contrato pode ser, ou toda negociação pode ser fechada com a assinatura do Gov. A senhora trouxe até a questão da situação do Conselho Nacional de Justiça que impediu, né, aquele contrato da viagem por menor, É um né? termo de autorização, né? Ele não chega a ser um contrato formal, mas ele é uma autorização de viagem de menores. E aí, o que acontece? Você vai autorizar o seu filho a viajar desacompanhado para fora do país. Geralmente os pais fazem isso quando vai viagem de 15 anos para Disney. Vou mandar meu filho para Disney. E aí, eles precisam assinar isso. Qual era a grande questão que o CNJ vislumbrou? A legislação ele exigia que isso fosse por reconhecimento de firma. E aí, os pais estavam fazendo pelo Gov e não estava sendo realizada essa questão no cartório. Então, a gente tem 2 problemas. Estava descumprindo uma formalidade da lei, porque embora exista uma definição de que o certificado digital substituiria o reconhecimento de firma, aqui seria uma atividade exclusiva de cartório, pelo ECA e por outras diretrizes legais. Então, o CNJ entendeu que não seria válida para esse caso específico, a assinatura do Gov. Ela deixa de ser uma assinatura válida para outros contratos? Não, ela continua válida. Você pode utilizar, ela vai substituir reconhecimento de firma em outros casos. Nesse caso específico, uma das justificativas que foi explicitada, né, foi que a Receita Federal estava com problema porque o pessoal não conseguia assinar ou não conseguia validar, porque o pessoal quer imprimir o documento e levar. Só que aí, quando você imprime, todo o caráter da assinatura digital foi perdido. Ela precisa estar lá no computador, ela precisa estar num pendrive, num celular, num ambiente digital, para que eu consiga verificar a validade daquela assinatura, passar pelo verificador do ICP. Não, essa assinatura é válida. Então, outra questão que foi enfrentada para essa decisão do CNJ foi: as pessoas têm uma dificuldade técnica de entender o que é a assinatura digital, como ela é validada e utilizar. Porque você com acesso do Gov, por exemplo, eu tenho acesso do Gov da minha mãe para consultar o FGTS, eu consigo assinar um contrato. E aí, para outra empresa, o contrato é válido, mas não foi a minha mãe que assinou, fui eu que assinei. Então, quem está contratando sou eu. Então, aqui tem uma questão de falsidade ideológica que às vezes você não está percebendo que ela existe. E aí, tem outra questão. A população... E não há um controle, né? Porque
Assim, às vezes a gente... eu sei que o golpe, por exemplo, você perdeu a senha, tem que fazer aquele reconhecimento facial. Você bota só a cara da pessoa e o restante quem faz é você. E o golpe, ele tenta muito. Ele não tinha aquela questão, ele criou o prata, o ouro, o bronze. Sim. Que é pra gente conseguir. Você tem que conectar uma conta bancária aqui. Cada momento ele vai nessa inovação justamente para isso, para provar que é você que está firmando aquela contratação, que está assinando um documento, uma autorização para o seu filho viajar, ou até mesmo qualquer outro documento, uma declaração simples. Sim. Então, essa questão é sempre... O ser humano sempre encontra um jeito de deturpar, de burlar aquilo que está sendo construído. As plataformas, elas, se você parar para analisar, elas têm todo o cuidado do mundo, assim, meu Deus, é uma foto, é uma conta que você tem que vincular, é o seu CPF, aí você faz uma assinatura, os bancos usam biometria, e ainda assim existe fraude. Então, o que a gente vê é que muitas vezes os sistemas eles nunca vão conseguir acompanhar necessariamente a agilidade humana de burlar aquela situação. E aí é aquela questão, contra a cabeça do ser humano, a briga é diferente. Yalan, e aí qual seria então os cuidados que as empresas elas deveriam ter ao escolher a plataforma para essa assinatura digital? Tem algum perfil? O que elas podem fazer ou buscar? Eu diria que as empresas que adicionam camadas de segurança para essas identificações se destacam. E aí eu vou dar um exemplo bem prático. Hoje, se eu der minha senha, a senha do meu Gmail para qualquer pessoa, ela não consegue acessar. Por quê? Porque além do fator de app que está vinculado ao celular, eu tenho um dispositivo que é chamado 2FA, que é um dispositivo físico, que quando a pessoa consegue botar minha senha, colocar 2 fatores, vai pedir para apertar no botão, conectar e apertar em um botão, para poder você fazer esse login. Existe hoje, isso é uma proteção física, então é aquela coisa, às vezes a gente avança tanto na tecnologia que a gente precisa dar passos atrás para proteções físicas de suporte à tecnologia. Essa é uma delas e é um diferencial. ClickSign, salvo engano, ele tem essa opção, por exemplo. ClickSign é uma das empresas de assinatura digital. E aí ele tem como você adicionar um dispositivo desse, por exemplo. Eu acho que isso é uma vantagem. Porque tem de todas as formas, e sim, ainda há como burlar, ainda há como a pessoa dizer, acessa para mim aí que eu aperto o botão aqui. Mas de todo modo, tem como saber que você apertou aquele botão, para poder você logar aquilo ali. Então isso traz uma segurança a mais. Então eu acho que o nível que você precisa entender para qual tecnologia escolher é qual lhe dê as opções viáveis e as camadas de segurança maiores. Exemplo, no GovBR, como a gente falou, eles têm acesso por certificado digital e por nuvem. Essa é uma forma do sistema já dizer assim, zero dúvida que a pessoa utilizou o certificado digital dela aqui para entrar. Só que, como a doutora falou, aconteceu comigo. Eu estava fazendo um protocolo para o Exército e aí a pessoa que estava fazendo para mim a documentação disse, eu tentei logar no teu GovBR aqui porque eu não lembro por como ele tinha a senha inicial, que nem era mais a senha, mas deu errado. Eu disse, primeiro, como é que tu tentasse entrar no GovBR? Ela disse, pra quê? Ele fez para assinar. Eu disse, tu me manda os documentos que eu assino. É mais fácil. É mais rápido. É tudo certo. Aí não é porque precisa do QR Code, eu disse, é porque eu tenho a nuvem, o acesso em nuvem, o certificado digital, ainda tem o código que eu vou receber no celular para poder conseguir fazer as coisas. Se eu for te enviar tudo isso, toda vez que tu precisar de um documento, e fora o código para assinar, manda para mim a documentação, vamos fazer o certo. Aí ele mandou a documentação, que é mais fácil. Ele mandou a documentação, eu assinei, mas infelizmente, hoje, eu não vou dizer nomes, claro, mas se você for, vou dar um exemplo bem prático, se você for, qualquer pessoa aqui for na autoescola, hoje, fazer um cadastro, tudo hoje é pelo Detran, não mais você consegue fazer aquelas coisas gerais por fora. A única coisa que você que está fazendo essa autoescola vai fazer é ir pagar as taxas, ou pagar de forma digital e presencialmente no Detran. Mas todo o seu cadastro na autoescola é feito pelo Detran. Todo atendente hoje de autoescola vai olhar para você e vai dizer assim, eu vou precisar do teu GovBR, que é para poder fazer aqui os cadastros e as coisas dos seus pontos. Tá errado. Não, eu vou precisar do teu GovBR. Você vai precisar fazer os passos aqui comigo para poder dar certo. Mas é porque é mais fácil para o atendente ali para não perder tempo. Ou seja, isso já é uma falha de segurança. Tá no sistema não, tá no usuário. Agora eu entendo que, lógico, também existem pessoas que não têm conhecimento maior sobre essas tecnologias, né? E aí, visando isso, eu acho que existe uma flexibilidade um pouco maior, né? A gente, logicamente, com toda a segurança possível, e alguém que seja de confiança da pessoa para poder usar e manusear os seus dados.
Doutora, a gente estava falando dessa assinatura digital, eu queria saber quais são essas formas de assinatura digitais. Existem mais de uma? Como é que funciona? Tá, a gente tem um certificado digital por nuvem, certificado físico, outros formatos de certificados digitais. Mas, hoje em dia, muitas assinaturas elas estão fazendo com o próprio reconhecimento facial e a assinatura do contratante. Por exemplo, vou usar o contrato aqui como exemplo. Eu geralmente Tem aquelas costumo... rúbricas que a gente faz. As rúbricas... Péssimo pra fazer aquela... Péssimo, mas... Todas as páginas, né? Em todas as páginas. Mas isso aí já é uma segurança. Como a gente tinha falado, tipo, a foto, ela traz... O reconhecimento facial, ele traz assim... Ah, não, foi essa pessoa realmente que assinou. Ah, eu peguei o IP do teu telefone. Então, isso aí já são dados que vão certificando que houve realmente uma assinatura por parte daquela pessoa. Isso pode ser questionado a validade posteriormente? Pode, tudo pode ser questionado. Hoje em dia a gente pode, desde que devidamente fundado, a gente pode questionar tudo que a gente quiser. Mas o ICP Brasil, ele já fixa algumas diretrizes justamente nesse sentido. Então, por exemplo, a OAB, para você trabalhar as atividades advocatícias, você precisa do token físico. Então, Sim. eu preciso estar com aquele token lá no meu computador para eu assinar todo o documento que eu for exercer na minha função. Eu posso utilizar um token em nuvem? Posso usar um token em nuvem. Facilita muito o acesso. Ele utiliza a verificação de 2 fatores também, para que você possa estar ali fazendo um protocolo, para que você possa assinar um documento, para você fazer as atividades. Então, tudo isso é válido. Então, uma assinatura que mostra que ele assinou aqui no tablet, mas ele tirou a foto, foi registrado o IP dele. Eu entendo que isso seja válido, porque a vontade das partes foi cumprida. O negócio foi firmado e estava sendo executado. Agora eu estou questionando uma cláusula ou alguma obrigação que não foi cumprida, mas eu não quero invalidar um negócio jurídico inteiro. Eu estou questionando um item. Sim. Então, existe um dever de indenizar ou eu tenho que ser ressarcido? Esse dever pode existir, mas não necessariamente ele vai invalidar aquele contrato inteiro, aquela negociação que foi firmada. Entendi. Tem uma coisa interessante também, eu até posso estar sendo um pouco leigo realmente, mas eu acho engraçado quando envolve, por exemplo, pacotes de internet. Uhum. A senhora falou, vou trazer, eu acho que isso é mais uma pauta de direito do consumidor, e a gente geralmente paga pela internet, vamos dizer, pago por 10 GB de internet. Uhum. Nunca que eles vão me dar 10 GB de internet. Me dão 6, me dão 7.2, mas não chega. Aí a minha pergunta leiga mesmo, será que se eu fosse implicar com um fornecedor de internet, eu teria direito Publicidade enganosa. eu teria o direito de um ressarcimento pelo que eu não usei? É sempre, eu brinco assim, minha gente, é sempre uma pessoa chata que traz uma inovação. É sempre uma pessoa chata. É uma pessoa que ela teve tempo. Porque às vezes a gente tá sem tempo, o que é que a gente faz? Eu vou pagar porque eu não quero me estressar. Eu vou pagar, eu não quero me estressar. Mas é sempre uma pessoa que fez assim, caramba, isso foi um incômodo grande. Então, por exemplo, situações como ficaram famosas, tipo o senhor que descobriu que a caixa estava sendo fraudada e ele estava sendo fraudado porque tinha um funcionário que cadastrou X valor na conta dele todo mês. Como é que você não para olhar o status da sua conta, ver que foi tirado 90 centavos? E quantas contas é que essa pessoa não utilizou esses dados para tirar esse dinheiro? Então, é sempre essa questão. O contrato de consumo, por exemplo, fiz agora, a minha empresa de telefonia mandou aqui agora um contrato para mim a 10 gigas a mais. Fechei, quando eu vou olhar não tem. Isso é publicidade enganosa, entendeu? E aí o direito do consumidor, ele traz essas soluções justamente para isso. Publicidade enganosa, cláusula abusiva, a forma que você vai questionar, a gente tem um PROCON aí que é bem célere para resolver essa questão. Muitas vezes eles fecham um acordo com você para resolver essa situação. Porque você vai estar pagando ali uma coisa que você não vai estar usando. E isso aí é um descumprimento contratual desde o início. O que é que as empresas utilizam hoje? A gente tem um pacote agora de 25 gigas para te passar por R$40. Aí os 25 gigas não são 25 gigas. Você contratou 10, aí ele te deu um bônus de mais 5 e depois um bônus de mais 15. E aí esses bônus você tem que atingir lá o que ele entendeu. Porque depois o pagamento é por cartão de crédito. Você vai pagando a mesma coisa. É que esse mês você não atingiu, esse mês não foi o valor correto. Então a questão do consumidor ela é muito mais prática de soluções, porque o Código de Defesa do Consumidor ele tem soluções realmente que elas se demonstram rápidas, elas são efetivas, você consegue ir no PROCON, você vai no juizado, você até barganhando por ligação, você consegue resolver, muitas vezes. Então, o contrato de consumo, ele tem certas facilidades para soluções. Então, nesse sentido, é mais prático para você brigar por uma questão assim.
E no Procon também? No Procon, o Procon é bem rápido. Eles marcam a audiência, eles são obrigados a mandar realmente uma pessoa. E o Procon, ele tem uma força coercitiva de aplicar multa. Talvez a LGPD precise de uma questão mais vistosa, como o Procon tem. O Procon, ele aplica multas, ele faz procedimento administrativo, as empresas têm que apresentar defesa, tudo isso ocorre dentro do Procon, de forma administrativa. Então, se a LGPD trouxesse, por exemplo, para a empresa que vazou dados, um rigor que o Procon ou um órgão competente teria, um órgão regulamentador teria nesse formato assim, que o Procon tem, talvez fosse uma solução viável. Eu ia até perguntar, então, se a gente fosse construir uma proposta-solução para o Enem agora, para final, para a criação, seria então um órgão regulamentador e fiscalizador à parte do que ainda não existe no governo? Seria uma solução viável? Eu acho que seria uma solução você fiscalizar com mais rigor. Existe punições na lei, eu não vou lembrar de todas, porque ele trata de várias coisas, dados sensíveis, o que é que ele vai entender como cada tipo de dado, cada tipo de punição para vazamento, para coleta e armazenamento. Mas, quando a gente traz um rigor maior, tende-se as empresas a ter uma preocupação maior em como é que eu vou resolver esse problema, porque eu vou começar... É aquele ditado do pai e da mãe, pesou no bolso, vai começar a pesar no bolso. E aí, quando começa a pesar no bolso, a empresa a gente tem um problema que a gente precisa resolver para ontem. Aí ele liga pro marketing, pro jurídico, que a gente vai resolver o problema. Então, a gente tem essa questão de um órgão fiscalizador que vai efetivamente, olha, a gente fez um procedimento administrativo, investigou realmente, aqui tem uma coisa séria, tá aqui uma multa. Você teve tem a oportunidade de defesa, obviamente, para a empresa, todo o procedimento adequado. E aqui agora está uma multa porque você vai precisar resolver essa questão. A punição, ela no direito penal, ela não é só efetivamente aquela questão, ela tem a função de coibir também que aquilo volte a acontecer. Então, é importante esse caráter aí para trazer uma responsabilidade maior, porque você sabe, eu sei que vamos supor, o Google está utilizando meus dados, que nem o pessoal estava investigando nos Estados Unidos. O TikTok está usando meus dados. Tá. E quem tá lá na ponta que teve os dados divulgados vai fazer o quê? Às vezes você não sabe o que fazer. E isso aí é o grande problema. Porque isso aí pode ser utilizado de várias formas. Sim. Várias formas que podem trazer um prejuízo maior que você não vai enxergar agora. Vai ser daqui a 2, 3, 5 anos. Desculpa até interromper, mas teve um caso no TikTok que foi muito interessante. E aí todo mundo martelou o Supremo Tribunal. Mas eles perceberam uma coisa que estava absurda desde quando o TikTok foi lançado no Brasil, sabe? Porque hoje você precisa de uma autentificação de usuário para você utilizar alguma coisa. Então, por exemplo, se você tem uma rede social, a legislação do Brasil diz que você precisa identificar quem está se cadastrando. Sim. Por quê? Simplesmente porque se for uma criança você não vai saber. Claro, eu não estou aqui falando de quem vai fingir que é adulto, nada disso, mas estou falando assim, tem que ter uma proteção inicial. Você acessava o TikTok, você abria lá o site do TikTok, e você começava já a ver todos os conteúdos. Só ia arrastando pra cima. Sem precisar fazer cadastro, sem precisar fazer nada. E aí precisou, depois de acho que anos, porque faz tempo, o TikTok tá por aqui, o judiciário parar e dizer assim, não, peraí. Não tem que autenticar. Como é que eu tenho certeza que não tem criança vendo vídeo impróprio aqui nessa rede social? Não, peraí, vamos voltar pra cá. Quem é o representante? Aí o representante não apareceu, aí foi aquela agonia, aquela coisa toda, voltou. Você tem até tal dia pra resolver. Chegou na data, o TikTok tava pagando, eu não vou fazer. Aí disse, amanhã vai ser bloqueado, viu? Aí a gente vai resolver. Hoje, se você entrar, você precisa fazer o login para poder você acessar. E aí tem a identificação. Mas veja, aí isso é por isso que eu fico, às vezes, irritado com essa falta de noção de fiscalização dos órgãos. Porque quantas crianças não já foram impactadas com isso, de alguma forma, antes de alguém do judiciário perceber que nem era função dele, tá? Sim. Mas a função não é do judiciário, eu vou aqui fazer porque ninguém fez. É justamente uma coisa que a gente ia comentar, né? Você sabe, não é função dele. Aí cadê os pais também responsáveis, né? Porque o que acontece? Eu acho que todo mundo já, quando era mais novo, fazendo o Orkut, o Facebook, pra botar, né? Botava, você nasceu em que ano? Botava uns 10 80 anos, 1980. Mas assim, você puxou uma pauta bem interessante também a gente poder falar, que toda plataforma digital ela tem diretrizes de uso. E a gente estava conversando, foi interessante porque conversei um pouco com a doutora antes até para bater umas pautas aqui, e a gente também citou isso, de que essas diretrizes de uso não podem estar acima da nossa legislação, da nossa Constituição. Então, assim, teve também aqueles embates com o X, do Elon Musk,
que começou a ter uma treta, Alexandre de Moraes disse, não é assim que funciona não, certo? Aí pronto, aí começa todo aquele discurso, né, da polarização na internet, mas a questão é que nesse caso eu não vi que ele estava errado. Ele tem que impor limites de certa forma na internet, no uso da internet aqui, né, não, doutora? Eu tenho uma questão aí que a gente tem vários pontos, né, na verdade. O primeiro ponto é que a gente costuma trazer problema dos Estados Unidos pro Brasil. Gente, a gente não tá nos Estados Unidos, a gente tá no Brasil. Vamos tratar do problema do X no Brasil. E aí, Eu não quero saber do problema dos Estados Unidos, isso é problema deles. Só para ter uma ênfase, enquanto a gente ficar se comparando com outros países, a gente nunca vai deixar de ser subdesenvolvido. E o Brasil, eu sei que hoje não tem uma capacidade de ser potência necessariamente, apesar de ter recurso, mas pela população que não é da mesma educação que tem nos Estados Unidos ou Europa. Mas enquanto a gente ficar com a síndrome de vira-lata, sempre pensando nos outros e se comparando com os outros, a gente não tem uma identidade própria nesse quesito de crescimento, a gente nunca vai crescer. Eu vou discordar um pouquinho, eu acho que a gente tem capacidade de potência, eu acho que a gente tem identidade suficiente, eu acho que a gente, às vezes, pela polarização que você falou, tá puxando um problema que não é nosso. Por exemplo, tava sendo julgado nos Estados Unidos uma questão do TikTok, o TikTok ia ser banido, tava todo mundo numa depressão lá. Ai, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o pessoal começou a trazer esse problema pra cá. Esse problema não é nosso, esse é problema dos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem requisitos pra ser cumpridos. Como você falou, porque Alexandre de Moraes fez. A gente tá tratando aí do que a gente chama de ativismo judicial, que é quando o judiciário passa a não exercer uma função que não necessariamente era dele. Essa função é do deputado que a gente elege. É do senador que a gente elege. É dessa galera aí que tá compondo a Câmara, o Senado, e de resolver esse problema. E aí esse pessoal fica numa zona de conforto, não quero levantar essa pauta. E aí o judiciário tem que se meter num problema que não era do judiciário. E aí a gente cria outros 20, 30 problemas aí, de cunho político, de pessoalização de ministro, para resolver problema que é necessário, gente. A gente precisa atender diretrizes. Porque eu não quero mandar um representante. Tem que ter. A lei tá dizendo que tem que ter. Não quer, pronto. Problema seu, resolva. Não vai funcionar aqui. A gente tem que ter rigor. A criança tá tendo acesso aí a conteúdo de forma ilimitada. Recentemente, que não é a pauta do digital, mas a gente tem aí um último mês, antes do carnaval, de casos crescentes de violência contra crianças, de questões aí que foram desde crimes de violência sexual, há realmente outros crimes de assassinato contra crianças, na nossa região, inclusive. E a gente precisa tratar do cuidado que tem que se ter com as crianças. E isso começa desde a educação de casa, da escola e, inclusive, da internet, do uso da internet. Então, eu quero dar um telefone pro meu filho. Cara, coloca a proteção de paz. Faz o cadastro certinho, deixa lá. Eu quero que meu filho tenha acesso à internet. Controla um tempinho da internet. Isso é importante. O problema que são de outros países para quando a nossa legislação traz solução clara. Isso. A solução você quer funcionar no Brasil, você funciona da seguinte forma. Tem um representante, tenha um endereço com sede, para que essa pessoa possa responder da forma civil, administrativamente, com as questões que a gente tem que atender. E isso dá segurança para a população, para o usuário e torna que aquela plataforma possa realmente atuar no Brasil. Porque se a gente for ficar utilizando toda a plataforma que a gente fosse utilizar, eu vou utilizar a Meta, lei estadunidense, e o consumidor, e quem está utilizando a plataforma? Fica inviável. E é absurdo, porque, por exemplo, se você pegar casos de internet mesmo, eles usam a manipulação de massa, que é uma teoria da comunicação muito antiga já, mas você pega, por exemplo, a própria rede, e você citou a de Elon Musk, por exemplo, o X, teve um deputado que fez um vídeo falando, por exemplo, de outro processo do governo. Só que assim, eu sou especialista em mídias digitais, é impossível o número que alcançou de visualizações dele ter sido orgânico. É impossível. Entendi. Então, houve manipulação interna, porque era uma pauta que fazia sentido para a rede social. Isso é perigoso. Porque quando o externo começa a perceber a influência dele em outro país, ele vai utilizar. É o fator que a juíza dos Estados Unidos falou, nesse caso que foi citado. Ela disse, mas ele não pediu nada nos Estados Unidos. Ele não se comunicou com os Estados Unidos, ele não fez nenhum pedido pra gente nos Estados Unidos. Sim. Ele fez o trabalho dele no Brasil. Por que eu tenho que julgar isso? Eu não vou julgar isso. Quando ele fizer alguma coisa pra cá, aí vocês me acionam de novo que eu julgo. Mas não tem o que eu julgar aqui não, tá arquivado. Mas pegaram essa informação e fizeram o quê? Juíza foi contra Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. Não, ela não pode julgar, porque ele não falou nada sobre lá.
Ele foi, na verdade, um ninja, vamos dizer assim. Porque primeiro ele pediu informação ao Rumble, sabia que não tinha representante, porque ele também não é besta. Sim. Quando o Rumble fez o alarde, ele disse, agora que você fez um alarde, eu estou no meu direito de pedir o seu representante para conversar. Aí ele pediu o representante, não tem. Agora você está bloqueado no Brasil, porque aqui é assim. Mas veja, isso é uma artimanha que não cabe ao juiz. São artimanhas que deveriam ter sido resolvidas antes. Sim, só obviamente. que isso influencia massas por questões políticas. E enquanto isso é uma coisa que acho que foi lá no canal, falou há algum tempo, enquanto a população tiver uma característica, o governo e seus representantes vão ter a mesma, não vai mudar. Então, ou a gente muda, inverte essa chave e lembra que o presidente dos Estados Unidos vai ser sempre o presidente dos Estados Unidos, ou a gente vai ficar nessa de achar que está morando nos Estados Unidos e querendo que tudo que aconteça lá aconteça aqui. A gente não tem como separar, eu sempre digo em todo podcast que a gente faz, independente se a gente está falando sobre direito, qualquer assunto, a política faz parte do nosso dia a dia, mas sempre deixando claro para você que está acompanhando, a gente aqui não está pendurando para nenhum lado, certo? Aqui a opinião também emitida até pelos entrevistados não reflete necessariamente a opinião emitida por nós aqui do Instituto CME, né? Então, deixando claro, mas obviamente não é uma pauta que a gente para porque é relevante para todos nós. Gente, a gente já passou de 1 hora, já passamos de 1 hora, a conversa quando é boa, tem muito assunto, o contrato tem muito assunto, a gente sabe, segurança na internet, e se a gente fosse falar de internet mesmo, meu Deus do céu, aí pronto. Inteligência artificial, hein? Pronto. Não, nem puxei, porque se a gente fosse falar de já era contrato outra gerado coisa. por inteligência artificial, a gente entrar numa já é outra coisa. Mas inclusive a senhora volta então pra gente falar, fazer uns recortes só sobre contrato de inteligência artificial. Mas eu quero agradecer, gente, de verdade, foi uma conversa muito bacana, foi enriquecedor, tenho certeza que quem estava assistindo em casa também aprendeu muito, né, curiosidades, não só sobre o direito da preservação dos seus direitos contratuais, mas também da segurança na internet. Então eu quero começar agradecendo, Yalan, pela vinda e por esclarecer um pouco mais sobre essa segurança online. Obrigado mesmo. Eu que agradeço e sempre disponível. Obrigado, doutora. Imagina. Vamos voltar, né? Vamos, né? Vamos lá esclarecer o que a gente precisa, né? É importante, eu acho, que a gente tenha podcasts que tornem conteúdos mais acessíveis. E eu acho que é relevante a gente estar discutindo isso nessa plataforma. Não só como parte do Instituto, mas como parte do Costa Marinho Eleutério. Mas porque isso aqui também tem, de certa forma, um cunho social para a gente ter esse alcance para quem realmente tem interesse, quem gosta do conteúdo. Muito bem. Gente, quero agradecer a presença de cada um de vocês que participou, que está assistindo também. E também mandar um abraço e agradecer a todos os sócios-diretores aqui do Instituto CME, do CME Advogados, porque sem eles também nada disso seria possível. Quero agradecer a Dr. Lucas Costa, a Dr. Marcos Marinho e a Dr. Renato Eleutério pela confiança no nosso trabalho também. E pessoal, vocês que estão acompanhando, semana que vem é a Semana do Consumidor. Então nossa temática da semana que vem vai ser com relação ao consumidor. Eu tenho certeza que vocês vão querer acompanhar. A senhora parece que deu uma imaginada aqui falando de PROCON, então a gente vai trazer um representante do PROCON, né? A tentativa da gente, e também trazendo alguém da área do direito do consumidor para a gente poder falar também desses direitos que a gente tem garantidos pela nossa lei. Então fiquem com Deus, um abraço no coração de vocês, até semana que vem, tchau, tchau.